Sou o professor Fábio e vamos falar sobre geometria plana. Primeiro, os conceitos primitivos de ponto. O que é ponto? Ponto é ponto. Os outros conceitos que vão ser utilizando o que seria o ponto. Nós temos outro conceito primitivo que é o conceito de reta. O que é a reta? A reta ela é infinita, ou seja, ela segue tanto para um lado quanto para o outro. Posso botar essa seta. Se usa muito R para a primeira reta. A segunda reta vai na ordem alfabética, R, S, T, não é? Eu tenho infinitos pontos. Na reta eu posso ter infinitos pontos, porque a reta é infinita, tanto para um lado quanto para o outro, né? E dois pontos distintos, peguei um ponto aqui no espaço e outro aqui, vai passar uma única reta entre esses dois pontos. E aqui nós temos o terceiro conceito primitivo, que é de plano. O que é plano? O que é plano não é curvo, certo? Em cima de um plano eu posso ter três pontos, me formam um plano. Um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Eu vou ter esse plano. Se eu pegar um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, é outro plano. Em cima de um plano eu tenho infinitos pontos. E também eu posso traçar infinitas retas em cima do plano. Três pontos não colineares formam um único plano. É o que eu estava falando. Um ponto aqui, outro aqui e outro aqui vai formar o plano que está pegando esses três pontos. Agora vamos nas linhas planas. Reta, já conversamos o que é. Então a reta ela é infinita tanto para um lado quanto para o outro. O que diferencia a reta da semirreta? A semirreta tem início e para o outro lado é infinito. Então a reta é infinita para os dois lados e a semirreta tem um início e é infinita para o outro. Segmento de reta. Pessoal, segmento de reta é um pedaço da reta. Tu tens a reta que eu fiz pontilhada aqui, ela é infinita para um lado quanto para o outro. E eu peguei esse pedacinho aqui, que eu chamei de A e B. Como é que a gente vai definir um segmento de reta? Com esse tracinho em cima. Eu tenho ponto A e B, de A até B eu tenho o segmento da reta. Agora vamos para ponto médio, muito usado na matemática, né? Eu tenho um segmento de reta, que é um pedaço da reta que nós já vimos. Então, nesse segmento de reta AB, o ponto médio é o que divide esse segmento de reta exatamente no meio. Então, se eu tiver aqui, ó, de A até M é esse comprimento, eu vou representar por um tracinho, de M até B é o mesmo comprimento. É o que está escrito aqui, ó, o segmento, tracinho ali em cima, segmento AM é igual ao segmento MB. E agora nós temos aqui os segmentos colineares, segmentos consecutivos e segmentos adjacentes. Esses dois últimos dá para confundir bastante. Segmento linear, não. O que é segmento linear? Eu tenho dois segmentos aqui, o AB e o CD. Por que eles são colineares? Porque eles estão na mesma reta. Eu fiz a reta pontilhada, peguei o segmento AB e peguei o segmento CD. Observe que o segmento AB está nesta reta que eu vou chamar de R e o segmento CD está na mesma reta R. Então, quando dois segmentos de reta estão sobre a mesma reta, esses segmentos são colineares. Agora presta muita atenção que aqui é mais difícil. Segmentos consecutivos. O que é algo consecutivo? Quando termina um, começa o outro. Observe que o exemplo anterior terminou um e não começou o outro, tem um espaço aqui. Então, para o segmento ser consecutivo, ó, de A até B é um segmento e BC é outro. Vou botar aqui, ó, segmento AB e segmento BC. Terminou o AB, já começou o BC na sequência, por isso que ele é consecutivo. Aqui é consecutivo e é linear, sim, porque está em cima na mesma reta. Agora observe esse outro aqui, ó. Eu tenho o segmento AB e o segmento BC. É consecutivo? É, porque o segmento AB terminou e já começou o BC. Então ele é consecutivo. E esse outro aqui, isso aqui é um cuidado, presta bem atenção. Eu tenho o segmento AB e o segmento BC. É consecutivo? É, terminou um, começou o outro. Mas existe um ângulo entre eles aqui, ó. Depois a gente vai definir o que é ângulo para vocês. Agora, se eu fechar esse ângulo de tal maneira que esse ângulo seja igual a zero, eu vou ter o segmento AB, né? E eu vou ter o segmento aqui BC em cima aqui, ó. Observe que ele é consecutivo. Tem um AB e já começou o BC. E observe que tem vários pontos em comum entre o segmento. Então, não necessariamente vai ter só um ponto em comum o segmento consecutivo. Agora, o que seria segmento adjacente?
O adjacente ele vai ser tanto colinear, ou seja, tem que estar na mesma reta. Esse aqui não é, ó, tem retas diferentes, aqui é uma reta e aqui é outra. Tem que estar na mesma reta e eles têm que ser consecutivos. Observe o exemplo, segmento adjacente. Eu tenho segmento de AB e eu tenho segmento de BC. Observe que eles são colineares, que estão na mesma reta, e eles são consecutivos, porque terminou o AB e já começou o BC novamente. Se você está gostando da aula, dá um like aí embaixo e se inscreve no nosso canal, Delta Medicina Online. Pessoal, agora o conceito de ângulo, né? Nós temos aqui, ó, duas semirretas, OA e OB, e elas se encontram nesse ponto. Esse ponto, vamos usar uma linguagem bem popular, esse cantinho é chamado de vértice. Então o que seria o vértice? Esse O aqui, onde as semirretas se encontraram. Bom, o que acontece aqui? O ângulo é a abertura que existe entre essas duas semirretas. Esta abertura aqui que eu vou pintar, que nós chamamos de ângulo, tá? Os lados do ângulo vai ser OA e OB, certo? E qual que vai ser o ângulo? O ângulo alfa. É comum a gente usar as letras gregas. Ângulo alfa, beta, gama. Eu gosto muito de usar aqui as letras gregas. Mas tem outra nomenclatura que se usa bastante em matemática. Não é? Que vai te dar a sequência, ó, A, O, B. E vai te identificar aonde é que está o vértice. Então esse ângulo alfa também pode ser chamado assim, ó, na sequência A, O, B. A, O, B. Poderia ser B, O, A, também poderia ser. Mas o importante é que o O está no centro, que é onde vai mostrar que é o vértice. Então se faz um acento circunflexo mostrando que é o vértice, onde está a abertura do nosso ângulo, né? A classificação dos ângulos, né? Quando o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, o ângulo é chamado ângulo agudo. O que é agudo? É fino. Uma voz aguda é uma voz fina. Então nós temos o ângulo agudo, o ângulo que é menor que 90 graus. Quando está entre 0 e 90 graus, o ângulo é chamado de agudo. O ângulo de 90 graus é chamado ângulo reto. Quando o ângulo for de 90, é chamado ângulo reto. Um aqui e outro aqui, ó. 90 graus. Menor que 90, agudo, que nós já vimos. Aqui 90 graus é o ângulo reto. A representação com quadrinho com um pontinho ali dentro. Depois nós temos o ângulo obtuso. Quando passar de 90 graus for maior que 90 graus, nós temos o ângulo obtuso. Quando o ângulo estiver entre 90 e 180 graus. Né? Um ângulo maior do que 90 pode ser 120, 130, 150 graus. E nós temos o ângulo raso, que é 180 graus. No nosso curso de matemática, eu vou usar outra nomenclatura para o ângulo raso. Provavelmente tu não lembra lá da escola esse termo, ângulo raso. Então vamos tirar e vamos dar outro nome para ele. Vamos colocar assim, meia volta. Porque todo mundo sabe que uma volta inteira tem 360 graus. Então quando eu falar em meia volta, nós vamos saber que é o ângulo de 180. Mas lá nos livros de matemática está chamado de ângulo raso. Agora nós temos aqui, ó, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Presta bem atenção que o pessoal confunde bastante. O ângulo vai ser consecutivo quando tiver o mesmo vértice. Olha só, esse vértice aqui é o vértice do ângulo alfa e do ângulo beta. E um lado em comum. No caso aqui, qual é o lado em comum? Esta reta do meio, ó. Esta reta é o lado comum para o ângulo alfa e para o ângulo beta. Então são dois ângulos consecutivos. Olha o segundo exemplo aqui, ó. Agora eu tenho o mesmo vértice, ó, esse vértice é o mesmo para o ângulo alfa e é o mesmo vértice para o ângulo beta. E o lado que é comum entre eles é esse aqui, ó. Esse aqui, certo? Então isso são ângulos consecutivos, um lado em comum e o mesmo vértice. Quando a gente vê ângulos adjacentes, o conceito tem que ter o mesmo vértice e um lado em comum. Daí tu vai dizer assim, peraí, é a mesma coisa? Não. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui é o mesmo vértice. Esse vértice é do ângulo alfa e do ângulo beta. E aqui o lado em comum. Qual é a diferença que existe entre os dois? Eu botei a minha observação. Não pode ter um ângulo dentro do outro para ser adjacente. O que isso significa? Observe o exemplo anterior. Eu tenho o ângulo alfa e o beta está dentro do alfa. Observe que esse ângulo beta aqui, ele pertence a uma parte do alfa. Por exemplo, o alfa é 60 graus e o beta é 20 graus. Só que esses 20 graus está dentro daqueles 60 graus.
Então, daí é consecutivo e não é adjacente, porque o adjacente não vai permitir essa situação de ter um ângulo dentro do outro. Todo adjacente vai ser consecutivo, tá? Mas esse consecutivo não é adjacente. Agora, unidade de ângulo. Existe graus, grados e radianos. A gente usa graus e radianos. Eu vou te explicar o que é cada um deles. O que seria um grau? Tá? Eu tenho a circunferência e eu vou dividir ela em várias partes iguais. Vamos pensar numa pizza. A gente divide geralmente em 8 partes iguais e eu tenho uma fatia da pizza que tem um ângulo, ou seja, tem uma abertura. Se eu conseguir pegar uma circunferência e dividir em 360 partes iguais, a abertura dessa parte vai ser muito pequena e a gente fala que é um grau. Então um grau vai acontecer quando eu pegar a circunferência e dividir ela em 360 graus. Um grau vai ser a abertura dessa fatia muito fininha, porque é 1/360 avos daquela circunferência. E mesmo o grau sendo muito pequeno, existem os submúltiplos do grau. Um grau corresponde a 60 minutos e cada minuto corresponde a 60 segundos. O minuto representando por uma aspa e o segundo com 2 aspas. Para que serve isso? Observe a continha que eu tenho aqui. Eu quero fazer uma subtração de 22 graus, 11 minutos e 12 segundos, de 18 graus, 30 minutos e 40 segundos. Se não tivesse esse submúltiplo, seria muito fácil. De 18 a 22 daria quanto? Daria 4 graus a diferença. A gente faz de cabeça. Agora aqui vai dar uma complicada. Por quê? Porque quando eu for fazer um número menos o outro, olha só, aqui tem graus, minutos e segundos. É difícil para nós pegar um número menor e subtrair de um número maior. Então o que a gente vai ter que fazer isso? É a mesma dinâmica da subtração com os números decimais. Tem que pegar emprestado, aquele termo que a professora lá no Fundamental te ensina, pegar emprestado. Então eu não posso fazer 12 menos 40. Mas eu posso tirar 1 minuto daqui, ó, 1 minuto daqui, que corresponde a quanto? A 60 segundos. Passo 60 segundos para cá e 12 mais 60 vai ficar 72. Mas eu tirei 1 minuto, passou a ser 10 minutos aqui, porque passou emprestado para o segundo. Agora 72 menos 40 fica fácil. Isso aqui vai me dar 32 segundos. Agora 10 minutos eu não posso tirar 30. Eu tenho o mesmo problema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 grau daqui e eu sei que 1 grau corresponde a 60 minutos. Passa 60 minutos. 60 minutos mais 10 minutos daqui vai ficar 70 minutos. Agora tu consegue fazer. 70 minutos tira 30, me sobrou 40 minutos. Como eu puxei 1 minuto para cá, os 22 viraram 21. Eu emprestei 1 minuto para os 60 segundos que tinha, que virou 70. Então 21 menos 18, aqui vai dar 3 graus. Tá feito a conta. Para isso que serve a gente saber os submúltiplos de minutos e segundos, justamente para fazer esse tipo de operação. Agora outra unidade é o radiano. Pessoal, o que é um radiano? O grau é bem pequenininho, observe o radiano. Nós temos uma circunferência e nós temos o raio da circunferência, que é a distância do centro até qualquer ponto da superfície da circunferência. E o que acontece? Quando o comprimento do arco, esse comprimento que nós chamamos de L, for igual ao raio, esta abertura corresponde a um radiano. Então o que representa um radiano? Um radiano é a abertura que se tem quando o comprimento do arco é igual ao raio da circunferência. Pessoal, agora a gente vai ver o que são ângulos congruentes. A palavra congruente na matemática significa o quê? Mesmo valor, certo? Então vão ser ângulos que eu tenho o mesmo valor. Nós temos aqui como exemplo o OPV, ou seja, ângulos com oposição pelo vértice. Aqui eu tenho um vértice e observe que os opostos ao vértice têm o mesmo valor. Se esse alfa aqui for 30 graus, em oposição ao vértice tem que ter o mesmo valor, ok? Da mesma maneira que eu tenho alfa e alfa, aqui eu posso dizer que aqui em cima é beta e aqui embaixo é beta também. Por quê? Porque em oposição do vértice, o valor do ângulo é o mesmo, ou seja, são ângulos congruentes. Posso tirar uma relação daqui? Posso. Observe o seguinte, se eu pegar qualquer reta, tanto a R como a S, eu pegar isso aqui, o que nós combinamos que é isso aqui? Isso aqui é a meia volta.
E a meia volta é quanto? 180 graus. O que está dentro dessa meia volta? O beta mais o alfa. Então nós temos aqui que alfa mais beta é igual a 180 graus. Se eu coloquei no nosso exemplo aqui que o alfa equivale a 30 graus, o beta vai ter que ser quanto? 150 graus. 150 mais 30 deu 180. Qualquer meia volta que tu pegar vai dar 180 graus. Poderia fazer aqui por cima, alfa mais beta, 180 graus. Beta mais alfa, 180 graus. Outra situação que nós temos ângulos congruentes é quando eu tenho uma bissetriz. O que é a bissetriz? Eu vou ter um ângulo no vértice e vai ser uma semi-reta que vai cortar esse ângulo exatamente no meio. Ou seja, vai pegar um ângulo e fazer dois ângulos congruentes, ou dois ângulos com o mesmo valor. Aqui eu tenho o vértice, eu teria um ângulo inteiro aqui, ó. Só que esta linha que corta o ângulo exatamente no meio, o valor desse ângulo é igual a esse aqui, vamos chamar um de alfa, o outro tem o mesmo valor, são ângulos congruentes. Ou seja, a bissetriz cortou o ângulo no meio, formando dois ângulos congruentes, dois ângulos com o mesmo valor. Ok? Bom, agora nós vamos para os ângulos, né? Temos os ângulos complementares, suplementares e os ângulos replementares. O que são ângulos complementares? Eu tenho aqui, ó, 90 graus, que é o ângulo reto, e dentro desses 90 graus eu tenho duas aberturas, o alfa e o beta. Quando os ângulos somados, o alfa mais o beta, for igual a 90 graus, eu tenho que alfa e beta são ângulos complementares. Por exemplo, 30 graus e 60 graus. Eles são complementares porque 30 mais 60 dá 90. Poderia ser 10 graus e 80. 10 mais 80 também dá 90 graus. Mas no exercício pode aparecer assim. Qual é o complemento de alfa? Seria o beta. Como é que eu calculo esse beta aqui, 60 graus? É 90 menos 30. Então o complemento de alfa vai ser quanto? 90 graus menos o valor de alfa. Eu vou achar o complemento dele, que é o valor do ângulo beta. Agora nós temos os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Quando a soma dos dois me dá 180 graus. Quando dois ângulos somados me dá meia volta. Então nós temos aqui, ó, isto tudo aqui é meia volta, que nós já combinamos. O que é a meia volta? Eu tenho alfa mais beta. Então quando alfa mais beta for igual a 180 graus, nós temos ângulos suplementares. Por exemplo, se o ângulo é de 60, qual é o suplementar de 60? Vamos botar aqui 60 graus. Vai ser quanto? 120. Por quê? Porque 60 mais 120 vai dar o 180, que é a meia volta. Então, na hora do exercício, te perguntar qual é o suplemento do ângulo alfa, vai ser 180 menos alfa. Qual é o suplemento do alfa? É o beta. Como é que eu calculo esse beta aqui de 120? É 180, que é a volta inteira, menos o valor de alfa. E nós temos os ângulos que são ângulos replementares, com o mesmo raciocínio. Quando um ângulo mais o outro me dá a volta inteira. Quanto equivale a volta inteira? 360 graus. Então eu tenho que alfa mais beta é igual a 360 graus. Qual é o replemento de alfa? É o beta. Como é que eu calculo esse beta aqui? Eu pego 360, que é a volta inteira, e desconto o meu alfa. Então, se eu pegar a volta inteira e tirar o alfa fora, vai me dar o beta, que é o replementar do meu ângulo alfa, nesse exemplo. Para a gente ficar bem treinado, vamos pegar alguns exemplos aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, um ângulo X. O ângulo é X, certo? Eu quero saber o complemento desse ângulo X. O que é o complemento? 90 menos o ângulo. Nesse caso aqui, vai ser 90 menos X. Quanto vale o suplemento do ângulo X? O que é suplemento? Suplemento é 180 menos o ângulo. Olha lá, 180 menos X. Agora, se aparecer assim, eu quero o dobro do seu complemento. O dobro do seu complemento é 2 vezes o complemento. Mas quanto é que vale o complemento? 2 vezes. O complemento é 90 menos X. Então parece bem enrolado, mas tu tens que ter a organização para não se perder. A metade do seu suplemento, tu põe assim, a metade do suplemento.
Mas o que é o suplemento de um ângulo? Vamos botar aqui a metade, que é o meio, e o suplemento. O suplemento é 180 menos x. A quinta parte do complemento. O que é a quinta parte? É um quinto, né? A quinta parte do complemento desse ângulo. Complemento desse ângulo. Quanto vale o complemento? 90 menos x. Então isso aqui vai dar um quinto de 90 menos x. Então a gente vai traduzir do português para a expressão matemática. A quarta parte do suplemento. Então é um quarto. A quarta parte do suplemento. Vamos pegar, quanto é que é o suplemento de um ângulo? Olha lá, a quarta parte do suplemento. De 180 menos x. Muito cuidado nesse momento, tá? Eu quero o complemento da sua quinta parte. Aqui eu tinha a quinta parte do complemento, e aqui eu quero o complemento da sua quinta parte. O que é o complemento? Complemento é 90 menos o ângulo, ó. 90 menos o ângulo. Só que o ângulo agora não é mais o ângulo x. O ângulo é a quinta parte do x. Então aqui eu vou ter que isso vai ficar 90 menos x sobre 5. Observe que aqui é um quinto de 90 menos x e aqui é 90 menos x sobre 5.